Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar a respeito da odontologia do sono. Nossos convidados, a professora doutora Luciana Sargalogos e o professor Dr. Sérgio Dias. É um prazer recebê-los aqui no programa. Mais uma vez o Sérgio, né, já é o nosso convidado, nosso parceiro, né, proprietário da Implar. Então é um prazer recebê-los aqui. Quero agradecer a oportunidade, o convite do Dr. Sérgio de estar aqui e falar para vocês um pouquinho sobre odontologia do sono. Eu agradeço também a oportunidade, né, para mostrar para a população sobre essa nova linha da odontologia, né, um segmento que bastante carente na nossa região, e nós da Implar decidimos por trazer esse serviço para que possa atender todas as pessoas. Aliás, tem vários serviços, né, Sérgio, que vocês têm trazido para cá, e eu acho que só tem quem tem a ganhar a população. E nós também, né, todos. E falando em sono, o que vem a ser a apneia do sono? Bem, inicialmente, antes de falarmos sobre a apneia do sono, é importante falarmos sobre o ronco. O ronco, ele acontece por um estreitamento de toda a musculatura da orofaringe, então estreita a passagem de ar. No momento que o paciente respira ao dormir, vibra esses tecidos da orofaringe, provocando o ronco. Quando esses tecidos eles fecham por completo a passagem de ar, é que se dá o evento da apneia. Da apneia. Tá? Nem todo roncador tem apneia, mas todo apneico ronca. Então é importante salientar isso. Isso é importante, porque às vezes a pessoa ronca e não tem apneia, né? E vai ficar preocupado assistindo, fala, puxa, como assim, né? É que o simples ronco não traria tão grandes danos para a saúde, né? A não ser aquele incomodando o parceiro, né, Sérgio? Atrapalhando o sono do parceiro, mas se tratando da presença da apneia, né, muitos problemas de saúde, inclusive alguns muito sérios, né, tem uma relação direta com a presença do ronco. E realmente, quem está do lado escutando alguém roncar é terrível, né? A pessoa não dorme, porque quem está roncando está dormindo, e quem está do lado acaba não dormindo, não tendo uma noite descansada. Exatamente. Como o Sérgio falou, o ronco, ele é uma questão puramente social em função do cônjuge, né? Ou um grupo de pessoas, enfim. Mas o que traz problemas a médio e longo prazo para a saúde é a apneia, e não o ronco. Né? Bom, você poderia... Vocês, né, dizerem alguns sintomas da apneia? Bem, como sintomas da apneia, porque novamente o paciente ele sabe que ele ronca e não necessariamente ele sabe que ele faz apneia, mas durante a consulta nós levantamos uma série de sintomas em busca de uma pista que ele faça ou não a apneia. Correto. Um dos sintomas é dor de cabeça diurna, então o paciente ele já acorda com dor de cabeça. Um outro sintoma é sonolência diurna, aquele paciente que ele passa o dia sonolento ou cansado, aquela sensação de que ele dormiu e não descansou, que nós chamamos de sono não reparador. Alguns pacientes apresentam umas falhas de memória, então relata que esquece um pouco as coisas, mas basicamente o privado de sono pela apneia, o relato sempre é sonolência e cansaço. Porque não tem aquele sono descansado, né? Exatamente. Aquele sono tranquilo. Exatamente, né? Porque para cada evento de apneia que ele faz durante a noite, ele acorda, que nós chamamos de micro despertar. Não é um despertar percebido pelo paciente, ele não sabe que ele desperta, mas no exame nós vemos a quantidade de despertares, o que faz com que ele não durma bem. O paciente que tem a apneia do sono, ele tem possibilidade de desenvolver outras patologias, mesmo letais? Sim, existem várias patologias que são provenientes da apneia, né? Vamos só lembrar que a apneia, o paciente ele perde oxigenação durante a noite. Então essa queda da saturação de oxigênio é o que vai causar todos os problemas de saúde, médio e longo prazo. Então a incidência de AVC em pacientes apneicos é muito grande, refluxo gástrico, incidência de doenças coronarianas, arritmias cardíacas. É muito comum nós encontrarmos arritmias durante o exame da polissonografia, e vários outros problemas, disfunção sexual, perda de memória, diabetes. Puxa.
E obesidade também, porque o paciente que faz apneia, ele entra num processo de síndrome metabólica e ele acaba engordando por fazer apneia. E a gente, né, acaba pensando, quem ronca só faz o barulho, né? Então, olha quantas consequências, quantas patologias, quantas doenças pode ocasionar. E além das doenças, nós temos esse fato de não dormir bem, estar cansado durante o dia. E muitas vezes esse estar cansado relacionado com a sua atividade profissional, você acaba ficando exposto a vários acidentes. Exatamente. Inclusive, existe um índice altíssimo, né, de acidentes automobilísticos, né, aonde, fazendo uma análise da situação que causou, ele dormiu dirigindo. Por quê? Porque à noite não dormiu bem. Então é extremamente importante quem ronca, né, procurar fazer uma avaliação, porque às vezes pode estar colocando a sua vida em risco. Exatamente. E não está sabendo disso. Né? A própria vida e de outras pessoas, E de outras pessoas. Envolvidas. Eu sei que vocês trouxeram algumas fotos, vocês Sim. Quer passar? Vamos? Essa é uma cena comum, né? Típica, que o casal né, Sérgio? vive, né? Quando um ronca, às vezes os dois, né? Um está dormindo e o outro está roncando, e de forma que é uma situação que gera uma situação de sono ruim para os dois. Né? Quem ronca não dorme bem, mas Exatamente. quem escuta o ronco também não dorme bem. Não dorme bem, né? Né? Aqui nós temos uma imagem mostrando numa situação onde, sem problemas, né? A passagem de ar numa via aérea totalmente desobstruída, e à medida que você tem obstrução dessas vias aéreas, né, você então pode gerar aí a situação do ronco. Né? Na próxima imagem a gente vai conseguir visualizar, né? Ou seja, a mandíbula foi um pouquinho para trás assim que dormiu, e aí a própria musculatura da língua, né, ali obstruindo toda a passagem de ar. Essa obstrução ela pode ser parcial e muitas vezes total. Você realmente para de respirar e aí aumenta em muito as chances de acidente, ou seja, muitas vezes até ocorrendo a morte súbita. Puxa vida. Então é extremamente importante, se você ronca, né, procurar um tratamento, procurar fazer uma avaliação, porque o ronco, na verdade, é uma doença. Né? Exatamente. E pode ser tratado de uma forma bem doença, simples, né? Tem tratamento. Tem tratamento, a gente um pouquinho à frente a gente vai conversar sobre isso, né? E aí a grande contribuição do cirurgião dentista, né, em produzir um aparelho que vai fazer com que essas vias aéreas fiquem desobstruídas. Certo. Gerando assim um dormir melhor, um respirar melhor e prevenindo aí uma série de doenças. E pelo que vocês me mostraram antes de iniciarmos o programa, esse aparelho é bem discreto, né, que vocês vão mostrar mais para frente. Sim. Mas é um aparelho bem discreto, diferente dos, né, já que existe, já conhecidos, né, tipo o CPAP. Exatamente. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito da odontologia do sono. Professora, eu sei que vocês trouxeram, o Dr. Sérgio, a doutora Luciana, falou a respeito do desenvolvimento, né, de um aparelho e vocês trouxeram a foto. Vamos mostrar? Sim, o aparelho intraoral, ele é confeccionado de uma forma extremamente fácil, segura, é um aparelho bastante discreto, né? Ele é feito de um material, um acetato, então ele não é nem rígido e nem muito flexível, o paciente se sente bastante confortável e basicamente o mecanismo de ação desse aparelho, como o Dr. Sérgio explicou agora há pouco, ele traciona a mandíbula para frente, para anterior, desobstruindo a passagem de ar, né, que nós temos do colabamento de todas as estruturas de língua, orofaringe e palato. E o mais importante é que esse aparelho, além dele ser confortável, ele é discreto, ele é ajustável, nós conseguimos ajustar esse avanço da mandíbula, que é individual para cada paciente. Inclusive, como você disse, ele é intraoral, ou seja, ele vai ficar escondido na cavidade oral. Exatamente. Nós trouxemos, inclusive, uma foto do paciente usando esse aparelho. Puxa, muito bom. Então, o aparelho intraoral, ele é extremamente confortável, discreto, como vocês estão vendo na foto, né? O paciente, ele dorme a noite inteira com esse aparelho, então o uso é só realmente durante o sono. É um aparelho ajustável, nós ajustamos esse avanço mandibular individualizado, personalizado para cada paciente. Isso é muito importante
relatar, porque, por exemplo, existem países que vendem aparelhos de ronco e apneia nas prateleiras das farmácias. E isso não é personalizado. Não é personalizado. Cada... Nós, dentistas, nós condenamos esse tipo de aparelho, porque ele pode trazer problemas, por exemplo, para as articulações. E mesmo que cada paciente tem um tipo de problema diferente, embora o comum seria o ronco Sim. e a apneia, mas cada um tem uma Sim. peculiaridade, né? Exatamente. Tem que ser individualizado. Como que a gente faria para chegar ao diagnóstico de apneia, do sono, do ronco, pessoa roncou, Sim. sabe, e da apneia, como fazer um diagnóstico? O diagnóstico da apneia, ele é feito através de um exame que é considerado hoje mundialmente padrão ouro, que é a polissonografia, onde o paciente ele vai dormir todo monitorado, né? Então, nós temos eletrodos na cabeça para estagiar as fases do sono, temos a medição do oxímetro para avaliar o quanto ele perde ou não de oxigênio durante a noite. Durante a polissonografia também temos o sensor de ronco, né? Um gravador que ele vai gravar mesmo o ronco do paciente. Enfim, é um exame bastante completo e que traz muitas informações para a gente. Mas a informação principal é qual é o nível de apneia que esse paciente faz. Se ele é um apneico leve, se ele é um apneico moderado ou se ele é um apneico grave. Lembrando que o tratamento da apneia e do ronco, ele deve ser multidisciplinar, então não só tratado pelo cirurgião dentista, mas a outra especialidade que nos apoia é a especialidade da otorrino. Certo. E depois desse diagnóstico, através do exame da polissonografia, sim, nós conseguimos identificar se esse paciente ele tem indicação ou não para o tratamento com o dentista. Certo. E como você chega, por exemplo, então, ao tratamento? Que tipo de tratamento? Tem um tipo de tratamento? São vários tipos de tratamento? Como que vocês indicam esse tipo de tratamento? O tratamento para a apneia do sono e para o ronco, ele tem desde da atuação do otorrino. Então, eventualmente, se ele tem, por exemplo, na área do otorrino nós temos cirurgias como desvio de septo, turbinectomia, que é a remoção dos cornetos nasais. Temos também cirurgia de palato, que vejam que são todas essas estruturas moles que nós comentamos agora há pouco que obstruem a passagem do ar. Porém, nem sempre o paciente ele tem essa indicação cirúrgica na área do otorrino. Então, quando ele não tem essa indicação cirúrgica, não tem nada na via aérea que está obstruindo, ou ele tem indicação, mas é muito comum o paciente ele ser refratário à cirurgia, ele não quer fazer a cirurgia. Então, a possibilidade do aparelho intraoral, do aparelho feito por nós dentistas, é uma possibilidade também de tratamento. É uma possibilidade bastante efetiva. Geralmente nós zeramos o ronco e trazemos a apneia de níveis moderados para níveis bastante leves. E uma outra possibilidade também do tratamento, alguns casos, é cirurgia na nossa área mesmo do dentista, cirurgia ortognática, né? Muitas vezes nós temos um paciente, por exemplo, aquele paciente que a gente vê de perfil com o queixo retraído, então às vezes ele precisa fazer uma cirurgia de tracionar a mandíbula, uma cirurgia um pouquinho mais complexa. Que vai facilitar a passagem do ar. Bom, agora há pouco vocês comentaram dos sintomas que cada um tem. A pessoa que ronca, se tem alguém do lado, então vai ficar sabendo. E se não tem, a pessoa é sozinha, dorme sozinho. Como no outro dia. Então, se vocês puderem falar alguma coisa mais, para quem estiver nos assistindo, está na hora de eu procurar ajuda, procurar um cirurgião dentista, né, para poder avaliar meu caso. Geralmente, o paciente ele só sabe mesmo que ele ronca. Pouquíssimos pacientes relatam a apneia, né, que é aquela dificuldade de respirar no meio da noite. Mas ele vai um pouco pelos sintomas, porque se ele faz apneia, ele vai ter sonolência, cansaço, fadiga, e aí ele acaba percebendo que algo... Ele tem uma pista que tem alguma coisa de errado. Muitas vezes ele vai relatar isso num médico, num outro especialista, num cardiologista, até num ortopedista, por que não? Até que o médico chama atenção para ele fazer o exame da polissonografia, quando ele vai descobrir que realmente que ele ronca, ele faz apneia.
Doutor Sérgio, agora há pouco você estava comentando a respeito, né, vocês comentando a respeito do aparelho. Como que é confeccionado esse aparelho? Então, esse aparelho ele pode ser feito de algumas maneiras, né? De uma forma convencional, onde se faz uma moldagem da arcada do paciente, e em cima dessa arcada esse aparelho é construído de uma forma um pouco até artesanal, vamos dizer assim, no laboratório. Certo. A metodologia que a gente acredita mais é a construção digital. Por quê? Porque a gente tem como fazer um relacionamento da tomografia, das medidas e distâncias da área de orofaríngea, onde se tem a passagem de ar, e utilizando essas medidas e fazendo um escaneamento com o scanner da arcada dentária, nós geramos uma imagem 3D, que pode ser vista na tela, né? E em cima dessa imagem 3D, usando também uma impressora 3D por desgaste, né? Que é conhecido como fresadora, nós colocamos dentro desse equipamento o material e a máquina constrói sozinha todo esse equipamento. Qual a grande vantagem? A precisão do equipamento. O equipamento é extremamente preciso, né? E a facilidade que o cirurgião dentista tem num segundo momento, no atendimento clínico, para se fazer o ajuste desse aparelho, o que vai determinar quantos milímetros, né? Quantos milímetros a gente vai avançar essa mandíbula para que o cliente tenha o quê? A passagem de ar realmente liberada e dessa forma ele para de roncar. Então, assim, de todas as possibilidades, essa é a maneira mais eficiente, mais rápida, né? E mais precisa de construir esse aparelho e assim acabar com esse mal que é o ronco. E principalmente mal, né, Sérgio? mais confortável, né? Porque confortável, não são todos os pacientes que ficam bem durante uma moldagem, né? A moldagem ela é sempre um pouquinho desconfortável. Então nós estamos trocando a moldagem analógica por um escaneamento dos dentes. Que é muito melhor. Muito mais confortável. E esse material, esse equipamento vocês têm? Essa tecnologia a gente tem, né? A gente tem no Implar. É uma tecnologia que a gente já tem um tempo que a gente vem utilizando e agora, daqui a alguns meses, vamos inaugurar uma sala dentro de um conceito chamado odontologia robótica, aonde com certeza essa odontologia do sono estará inserida. Doutor Sérgio, eu sei que vai ter que nos deixar, né, no próximo bloco. Quero agradecer muito a tua presença e dizer que a Implar é excelência em odontologia. Muito obrigado pela presença, Sérgio. Agradeço o convite e estaremos aí sempre à sua disposição. Muito obrigado. E neste próximo bloco, a doutora Luciana estará conosco, junto com a Juliana, com as perguntas de nossos telespectadores. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando a respeito da odontologia do sono. Neste bloco também, a Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem? Tudo bem, doutor Luciano. Você ronca, Juliana? Olha, doutor, até onde eu sei, não, nunca, assim, ninguém me comunicou, né, mas igual a doutora Luciana estava comentando, né, junto ao doutor Sérgio, as pessoas que vivem mais sozinhas é legal, né, doutor, procurar ajuda, Exatamente. né, porque a gente nunca sabe, fazer uma prevenção, né, doutora? Com certeza. Né, que para prevenir alguns problemas futuros aí, né, que não acaba... né, prejudicando bastante, né, doutor? Muito. E eu gostaria de convidar você que está nos assistindo que mande suas dúvidas, sugestões de perguntas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Envie também através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 99142 2421. Deixando claro que todos vocês que enviarem suas dúvidas, sugestões de perguntas serão mantidos em sigilo por questões éticas. Perfeito. Correto, doutor? Corretíssimo, Juliana. Aí também, né, doutor, não deixar de curtir a nossa página no Facebook e no Instagram também, Exatamente. né? Programa Saúde em Dia e o site também, www.programasaudeendia.com.br. Perfeito. Doutora, vamos começar com as perguntas então de nossos telespectadores, pode ser? Sim. Vamos lá, Juliana. Vamos. Doutora, qual tipo de ronco que devemos nos preocupar? Todos. Ronco é sempre ronco, não importa a intensidade, sempre precisa se preocupar, como nós falamos no outro bloco, o ronco ele pode vir acompanhado da apneia, né? E o que vai trazer os problemas de saúde é a apneia. Só ronca quem é obeso, doutora? Não, de forma alguma. Os gordinhos têm maior chance de ter apneia, né? Porque quando nós engordamos, isso acontece inclusive muito mais no sexo masculino, o aumento do peso na região cervical mesmo, região de pescoço,
Então, diríamos que o sexo masculino ele é mais acometido da apneia em função da obesidade. Mas nós temos pacientes magros também. Temos, inclusive, pacientes maratonistas magros, extremamente magros e que roncam. Olha só, hein, doutor? É. E as crianças que roncam, doutora? Então, as crianças que roncam, aí é um caso completamente diferente da população adulta, né? Normalmente, as crianças que roncam, e inclusive existe apneia em criança, normalmente são obstruções nasais, mas principalmente hipertrofia de adenoide, né? Então, são crianças que estão com adenoide grande, crescidas, e muitas vezes tem até uma indicação cirúrgica. Agora, o mais interessante na criança, que eu quero chamar a atenção, que ao contrário do sintoma do adulto, nós falamos no começo que como sintomas nós temos cansaço, sonolência, prostração. As crianças que fazem apneia são crianças extremamente hiperativas. Então, inclusive, essa hiperatividade, muitas vezes, ela é confundida. Às vezes os pais não percebem, mas a criança está fazendo uma apneia. E ela tem uma reação durante o dia de hiperatividade. Inclusive, eu vou só citar aqui, doutor, rapidinho, o meu filho. É um exemplo, né? Começou a ter um ronco de adulto. Falei, tem algo errado. E foi verificar e era por conta da adenoide dele. Aí entrou com tratamento, agora tá tudo certo. Que bom, né? Que bom que resolveu, Muito né? bom. Graças a Deus. Os sintomas de apneia do sono em crianças são iguais aos de adultos? Então, foi como eu acabei de falar, são exatamente o contrário, sintomas opostos, né? Enquanto o adulto relata fadiga, cansaço, sonolência, as crianças elas reagem durante o dia com hiperatividade, muitas vezes até confundido com déficit de atenção, eles não têm um bom rendimento escolar. E aí é toda uma questão respiratória da apneia do sono na criança. Então, os papais e mamães ficarem atentos aos seus Vamos filhos. prestar atenção, Com né? certeza. Sem dúvida. Bom, doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês e que continuem enviando suas dúvidas, sugestões de perguntas, até mesmo algum tema para ser abordado no programa, através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 991 42 24 21. Lembrando, mais uma vez, curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e acesse também o site www.programasaudeendia.com.br e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Isso aí, doutor. Doutora, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, a mensagem que eu quero deixar é com relação ao cuidado com a saúde, né? O sono é de extrema importância, é vital para a saúde, muito mais até do que outros fatores. Então, dormir melhor, dormir bem e, na dúvida, procurar ajuda médica, não negligenciar com essa questão do ronco ou da apneia. Pedir ajuda médica, ajuda para nós cirurgiões dentistas também, que podemos ajudar. Exatamente. Pedir ajuda, prevenção é o Exatamente. mais importante de Isso. tudo, né? Doutora, quero parabenizar você, o Dr. Sérgio, né, pelo excelente trabalho que vem fazendo a respeito e agradecer muito também a sua presença aqui no programa, Obrigada. agradecer a presença da Juliana. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.